Oi, gente. Então, hoje nós estamos aqui com as meninas, convidada pela Cristo Rei. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o projeto que aconteceu, né, da Metal Domado, que elas participaram. Agora acho que elas podem se apresentar e falar bem certinho, né, o escritório, o tempo de atuação e especialidades. Me chamo Eliane Bigolin, sou arquiteta e urbanista, atuo na área já há 14 anos, trabalho com projetos residenciais e comerciais também, com interiores também trabalho também com arquitetura efêmera, né, projeto de estandes, tenho uma especialização em iluminação, uma pós-graduação focada na iluminação, né, e também eu acho que é bem importante, né, porque esse trabalho de arquitetura efêmera, a gente trabalha com uma luz muito de cenário, né? Uma luz muito cenográfica, né? Então, isso também agrega bastante. Meu nome é Natasha Outramari, também sou arquiteta e urbanista aqui de Bento Gonçalves. E atuo na área já há mais de 9 anos. E focada também em projetos de interiores, residenciais e também algumas coisas mais burocráticas, como regularizações. Oi, eu sou a Patrícia Cassol Pereira, então arquiteta e urbanista também, sou tecnóloga em design de mobiliário industrial, trabalho na área da arquitetura já em torno de uns 15 anos, vou fazer 10 de formada já no ano que vem. Não sou aqui de Bento, sou de 3 de Maio, mas atuo aqui. Um segmento que eu costumo trabalhar, então, é no residencial, interiores, a gente tem algumas pinceladas no comercial também, e especialização, então, em hospitalar e laboratorial, que acaba atuando nessa área da saúde também. Então, vamos começar com qual foi o ponto de partida e inspiração para esse projeto que vocês desenvolveram com a Metal Domado? A Sentinela nasceu de um projeto, né? Na verdade, um projeto em parceria com a Cristo Rei e a Metal Domado, e nós fomos convidados para participar desse concurso, que foi um concurso, né? E a nossa inspiração, a gente tinha que representar o Rio Grande do Sul, o nosso estado, né? E a nossa inspiração veio da ave símbolo do Rio Grande do Sul, né? Que é a conhecida Quero. A sentinela, então, ela é a ave símbolo do Rio Grande do Sul e ela é considerada a guardiã do Pampa. Então, essa foi a nossa inspiração. E também porque a gente viu um potencial em desenvolver esse projeto, né? A iluminação é uma coisa tão sutil e tão delicada que a gente conseguiu transmitir isso através desse projeto, né? Representando a ave. Acredito que uma coisa que a gente colocou também no projeto é trazer um pouco de vida, né? Nós estávamos vivendo ali no ano passado algumas situações mais complicadas com as enchentes. Então, acho que a gente tentou representar também esse movimento do Rio Grande do Sul de ter essa resiliência, né? Uma ave que é resiliente, que está em todo o estado e que representaria a vida, esse recomeço, esse respirar, para através ali da iluminação, enfim, né? Que é luz, quer trazer essa luz. Então, acho que a simbologia dela, então, atrela tudo isso, né? Essa força do símbolo do Rio Grande do Sul com um ser de vida ali, trazendo essa esperança, essa luz. Que é um ser que, né, um animal que é cuidadoso com os seus, que ele presta atenção e defende muito o seu ninho, suas crias, né? Então, mais ou menos nesse sentido de representar o Rio Grande do Sul como um povo forte que vai se reerguendo, né? Vai se reerguendo, tendo cuidado e não desistindo, né? Então, meninas, quais foram as referências que vocês buscaram, por exemplo, os materiais, a estética, a funcionalidade dessa luminária? A gente teve, para a escolha dos materiais, então a gente teve uma pré-referência, porque como a luminária iria ser produzida, a gente teve o catálogo da Metal Domado dos materiais que eles trabalham. Então, com base nos materiais que eles trabalham, a gente conseguiu definir o que a gente aplicaria, né? O formato que a gente aplicaria ali, que ficaria bom, que seria coerente. A gente pensou em tons de dourado, cinza inicialmente, depois a gente tira o cinza, entra com um dourado, um tom de mais terroso também a gente colocou. A base a gente pensou também no basalto, que é uma pedra da região, para dar esse peso de sustentação também, né? Peso simbólico, né? Não como uma apenas base físico. forte e duradoura, né? Sim. E eu acho que até a parte, te interrompendo, até eu acho que a parte
pensamos no interior, né? Um pouco mais dourado, mais claro, como se tivesse saindo a luz do peito dele, né? Se abrindo, assim, para iluminar os caminhos, os ambientes, no caso. E acho que foi mais ou menos essas as escolhas dos materiais, né? Com base no que eles podem eles tinham. produzir, né? Sim, a gente tinha que viabilizar o projeto, E né? viabilizar o projeto, então, a gente, exato. tinha uma referência ali uns de condicionantes, né? materiais, né? E eu acho que ao mesmo tempo que a gente conseguiu dar essa leveza, né, para a parte superior da luminária, ao mesmo tempo a gente conseguiu ter a robustez do basalto na base, né? Que a gente precisa ter uma base firme, uma base sólida, porque essa luminária vai ser aplicada em ambientes, né? Então, a nossa ideia é que ela realmente seja um projeto viável, né? Então, essa foi a nossa intenção. Que legal, meninas. Muito bem. E, meninas, como foi, então, o processo de viabilizar a produção e a aplicação do projeto final ali para vocês? Então, a gente participou de reuniões com o pessoal do desenvolvimento da empresa da Metal Domado, né? Da equipe que faz toda a criação e também a viabilização desse projeto, né? Com a engenharia, com os processos internos deles. Então, a gente fez algumas reuniões e a gente chegou, então, algumas alterações a gente teve que fazer, pequenas alterações, para justamente viabilizar o projeto. A questão da posição da lâmpada, o tipo de lâmpada que seria usado para que não aparecesse na posição, porque ele é um peito aberto, né? Então, a gente foi fazendo pequenos ajustes, né? Material a gente praticamente manteve, né? Não teve nenhuma... Eles até fizeram algumas sugestões que a gente foi achando até melhor do que Do que a o que foi gente- sugerido, do que né? foi sugerido, até Uhum. pela aplicação dele, pela aparência das soldas e tudo mais que eles estavam explicando para nós. Aí a gente chegou numa conversa longa com eles, num denominador comum, assim, de não. Vai ficar com a mesma ideia, trocando algumas coisas mais pontuais e... É sempre quando que é em grupo, né, Consegue Começa- sair melhor, né? começa de um ponto e sai melhor no outro, né? A gente foi trocando Acho que foi ideias assim, aprimorando, né? A Exato. indústria vem com toda a técnica do que eles conseguem é fazer, isso. né? A Exato. gente veio com a criação, a inspiração e eles nos só orientaram. moldaram. Eles foram moldando, tipo, isso é Uhum. viável, isso não é viável. O projeto, desde o início, ele era muito viável, né? Tanto que um dos motivo das momentos das escolhas, né? escolhas foi isso, né? Eles conseguiram olhar para o que a gente projetou e ver que era viável de construir e aplicar também nos ambientes. Tipo, porque, né, querendo ou não, ele é simbólico, mas ele precisa ser rentável também, Exato. né? Sim, Então, pensando comercialmente, pensando né? comercialmente comercialmente. precisa se pensar, ele precisa ser vendido. Não adianta criar uma luminária que ninguém quer Que comprar. ninguém vai usar. Exatamente. né? Que ninguém vai usar, não tem onde aplicar. Exatamente. Acho que até a usabilidade dela, né? Ela acaba sendo diversa, dá pra utilizar em diferentes ambientes. A gente não fez uma peça que tu possa utilizar, só posso utilizar num dormitório, ou só numa sala de estar. Acho que ela tem essa múltipla funcionalidade, né? Tanto estética quanto de função. Sim. Então, vai dar pra colocar num dormitório, vai dar pra colocar numa sala, vai dar pra colocar num escritório, num ambiente corporativo, Isso. porque ela é decorativa, né? Sim. Então, até brincando, né? Se tu colocar numa clínica Parece um troféu, veterinária, ela assim, parece um né? troféu, isso. Uhum. Ela se torna essa obra. Uhum. Se torna De um arte item ali. de decoração que faz uma iluminação mais difusa, mais calma, né? Sim, sim. Uma- Nada muito... Nada muito Não, é pra iluminar o bem ambiente. decorativa. bem decorativa. decorativo. Ela é Isso. sutil, né? Ela é sutil. Vocês chegaram a ir na fábrica lá ou não? Não. Ainda não. Não, as Só nossas reuniões reunião. foram Tudo todas online. online, né? Uhum. E a gente foi trabalhando dessa forma e deu super certo. Ai, que bom. Hum. Muito legal. Não, funcionou. Acho que hoje a tecnologia faz com que a gente não precise sim. sair tanto, Sim. né? Mas foram convidadas pra irem Até- até... Até porque é em São Paulo, né? É, eu ia São dizer, Paulo, ela né? não Sim, é é aqui. São Paulo. Acho que na etapa final, Ah, que legal. talvez agora nesse primeiro momento. Acho que até pelo final do ano ali, né? Sim, Início foi do muito- ano, era muito corrido também pra fazer Sim. qualquer encontro presencial. Então, meninas, me contem mais como que a parceria da Cristo Rei, né, contribuiu com o projeto Sair do Papel. A gente foi convidada, então acho que é importante a gente contextualizar, né? A gente foi convidada para um evento sem saber que teria essa Era demanda, esse segredo. concurso, era tudo Era secreto. segredo. assim. Era segredo. Né? Então a gente foi pra lá, evento, a gente já conhece, já trabalha com a Cristo Rei, né? Especificando, indicando, enfim, para os clientes há algum tempo, né? Alguns anos. E então fomos para um evento, como qualquer outro evento, O e evento ali da marca ali, da da Metal marca, Domado, para né? conhecer os produtos, especificação, o que tinha de novo no mercado, que é importante para o nosso segmento estarmos atualizadas. E nisso surgiu a oportunidade de participar do concurso.
né? A gente foi pegar meio de surpresa, Foi vamos pega de ficar ali, surpresa. vamos fazer na hora. Porque foi tudo na hora, né? Não Isso, foi tipo, ganhamos- ai, Recebemos uma folha de papel e o desafio de criar uma luminária que representasse nosso estado. E Nós- aí a gente se juntou, né? Como já trabalhamos juntas, já estávamos juntos no evento. A gente se juntou para começar a criar alguma coisa do zero, com um tempo contadinho, Cronometrado. com um lápis na mão. E Uma aí, folha. era um lápis na era um mão. lápis na mão, uma folha de papel e pensa. E um sonho. A gente desenvolveu a luminária naquela noite. Naquela A gente Exatamente. pensou. E ela não teve alteração. Eu ia Ela não Não, teve, ela não teve é verdade, alteração. não teve Eu lembro. alteração. Ela não teve nenhum tipo de alteração. Isso foi até comparando com os nossos concorrentes, É né? verdade, é verdade. Eles foram lapidando, foram melhorando, né? E ficaram muito boas também. Uhum. Mas a gente não mudou, não alterou absolutamente nada na nossa Não, luminária, a gente, né? a gente É verdade. confiou no projeto que saiu ali. ali na hora, né? Foi tipo, saiu e aí confia É, que vai ser sucesso e foi. Ah, Né? a A gente gente tava, ficou realizada, muito pelo feliz. menos. Né? Eu acho que nós, Acho que a gente pensou bem, né? e nós estávamos numa noite, eu acho que inspirada, Inspirada. né? Inspiradas. Porque realmente não teve alteração e foi aquilo. Do Tudo- início ao fim, a gente manteve Tava aquele tudo projeto. bem amarradinho, assim, né? Tava. Tanto de referências, quanto dos materiais, quanto da inspiração, né? Acho que tava tudo bem amarradinho. Amarrado. E assim. eu acho que o que nos pega foi justamente isso, né? Ir para um evento achando que tu vai participar de uma Sem a coisa e menor ser surpreendido, pretensão. sem pretensão, sem a cabeça pesada, né? Sim. Que de vez em quando a gente vai pro lugar já, meu Deus, pensando em resolver questões, problemas, pedidos de clientes, enfim, a gente chegou lá e Leve. só criou. Só criou. Então, acho que essa junção da empresa com a gente foi interessante, assim, o movimento que a empresa fez. E tanto que foi no mesmo dia também que eles escolheram, né? O time de jurados, digamos Sim. assim, né? Teve. Dentre todas as pessoas que estavam lá, que quiseram participar, enfim, escolheram 3. E a nossa foi uma das eleitas, né? Uhum. E aí depois a gente teve uma votação na internet, que a gente fez uma campanha, porque a gente tava muito animada, Todo né? mundo vota, Chegamos hein? até aqui, agora a gente quer Ganhar. ganhar. É, Representar o nosso estado. Agora a Representar gente nosso quer estado. representar, porque nossa luminária tá... É isso aí. Gostamos dela, né? Legal. Ganhamos o concurso, Isso. foi uma Foi bem felicidade, né? emocionante. A gente se reuniu pra ver a divulgação do Sim, resultado. E foi uma disputa acirrada ali no Foi final, uma disputa né? acirrada. É que Foi. são todos profissionais, né? A gente não tava É concorrendo Sim. ali. E claro, sem- também, dentre a parte de criação ali com lápis e papel até a votação online, dentro do Instagram da Metal Domado, a gente teve o melhoramento desse projeto. Então, a gente mandou imagens em 3D aplicado nos Tiveram que fazer ambientes. A todo um gente teve que trabalho colocar ali. todo um trabalho tanto de dimensões, aprimorar. Não, vamos querer esse material mesmo? Sim. Toda uma apresentação, assim, para poder entrar na votação e das 3 escolhidas, né? Uhum. Então, a tirar gente do 2D e passar tira- pro 3D. Isso. Né, para que o Sim. público conseguisse entender aquilo volumetricamente falando, Com né? Até certeza. depois vocês vão ver o desenho, é um croquis à mão que as pessoas leigas não iam reconhecer como uma que luminária, vai né? Então, por funcionar. isso que a gente passa pro Isso. 3D para ser reconhecida como uma luminária pro cliente, que é quem vai votar, né? Porque quem tava votando é o público final É. também, Uhum. né? Que ele conseguisse olhar e dizer assim, quero isso no meu ambiente ou não quero isso no meu ambiente, né? Ainda bem que Uhum. quiseram. Na maioria quis. Exato. É verdade. E a partir disso, né, a Cristo Rei, como parceira, né, sempre nos apoiando, sempre por trás de todos esses projetos, né? Então, ela fez toda a interface entre a Metal Domado e a gente, né? Uhum. Então, a gente teve um suporte bem bacana aí. Que bom, meninas. Na opinião de vocês, o que uma boa iluminação pode fazer por um ambiente? Então, eu acredito que uma boa iluminação, ela tem o poder de transformar um ambiente, né? Eu acho que dessa forma, sim, bem transformar o ambiente, né? A iluminação, ela interfere tanto no ciclo do ser humano mesmo, né? Que a gente chama de ciclo circadiano, que é, né, quando começa, nasce o sol se põe, enfim. Isso é iluminação. E ela tá no nosso dia a dia de forma, dessa forma orgânica, que é do sol, mas a gente tem a artificial nos ambientes de trabalho, né? Ambiente residencial, onde a gente vai trabalhar, os lugares onde a gente vai ir. Então, a iluminação, ela interfere muito na nossa vida
e em como a gente vai dialogar com esses espaços e que relação a gente vai ter com esses espaços. Então, na saúde, diretamente, ela interfere, assim, né? Então, ela é importante física, esteticamente. A parte estética, que é o legal, né? Porque a gente consegue mexer ali com ela e criar sensações, né? Então, até as meninas podem comentar depois desse poder da sensação da arquitetura efêmera, até a Eliane estava comentando, né? Do quanto isso mexe com a sensação do espectador naquele espaço, né? Eu comentando da área da saúde, que é uma área que eu trabalho, tem essa influência direta ali, né, da gente tá trabalhando e se sentir mais cansado ou menos cansado, né, e vai da pessoa, né, utilizando a iluminação, olhando e dizer assim, nossa, por que eu tô cansado? Às vezes tu tá cansado porque tu tá com uma iluminação muito baixa durante um período muito longo. De trabalho, assim, né? Isso. Força a visão, deveria ter uma luz mais branca, mais forte, né? Né, ela vai influenciando isso, né? Então, na área da saúde, né, dependendo da área, então, eu tô fazendo uma análise, uma cirurgia, vamos dizer assim, eu preciso de X tipo de iluminação porque eu preciso estar focado. Agora, quando eu tô me recuperando, eu vou precisar de um outro tipo de iluminação, que seja mais baixa, que seja de descanso. O mesmo acontece na residência, né? A gente chega em casa do dia de trabalho ali, escritório, focado e tela, e múltiplas telas, né? Hoje a gente vivencia a tela do computador, a tela do celular, a iluminação do ambiente, depois tu vai para casa, o ideal seria reduzir essa iluminação. Só quer descanso. A tonalidade também Exato. vai A tonalidade interferindo, a gente tem que ir interfere. baixando. Conforme o sol vai se pondo também, a gente vai Eu até ia dar respeitando, um né? exemplo, né? A nossa iluminação, digamos, artificial, que é a que a gente cria com, né? Com todas as lâmpadas, enfim, né? E todos os efeitos cênicos. Talvez colocar um pouco como um exemplo, digamos, como tu te sente num dia ensolarado ou num dia nublado, como hoje, assim, chuvoso. O teu humor muda, o teu sentimento muda. Tu te sente diferente. E eu acho que é isso que a gente tem que entender, que a gente pode traduzir com a iluminação artificial. Na escolha tanto de temperatura de cor, como iluminação direta, indireta, e nos ambientes específicos, assim. Acho que existem as questões técnicas, né, digamos, na saúde, em áreas de trabalho, que a gente precisa seguir à risca recomendações de normas, né, que são para te ficar mais produtivo, para te ter mais atenção. E só que daí, por exemplo, na residência, numa coisa mais... num lugar mais privativo, a gente consegue pensar ela tanto da maneira do usuário, até respeitar o usuário, né? De uma maneira diferente. Eu sempre dou um exemplo de que alguns clientes, por exemplo... a gente Tem precisa... uma memória afetiva. Tem uma memória afetiva. A gente tem uma questão de memória afetiva, às vezes, do cliente, que ele não E quer a a gente- iluminação Ideal, Exatamente. que é a recomendada. É bem E a difícil. gente precisa lembrar que o projeto não é para nós, né? Quando a coisa é mais particular, principalmente em residência, né? Diferente de áreas técnicas, a gente pode... a gente tem que ouvir muito nosso cliente, porque às vezes a luz ideal para eles estarem confortáveis naquele espaço. confortáveis nesse espaço, relaxados nesse espaço, seria uma luz mais baixa, mais amarela, mas a pessoa não gosta dessa luz É um amarela. desafio, né? Não é É um desafio. regra. Não é Até regra. a gente já teve cliente que não gostava da luz Não amarela gostava da por luz lembrar amarela. aquela sensação de interior, da luz faltando, Isso. né? Da Eu luz acho- mais Eu baixa. acho que o Que era pessoal da não luz tem incandescente. Isso, né? Tem Eles acham muito que o isso. amarelo de hoje em dia é o mesmo Também tem isso. antigamente. Mas aí a gente testa. É. Daí a pessoa fala, não gostei, não me sinto bem aqui. Tá, então, como você se sente bem? Então, existem essas exceções também que a gente tem que levar muito em consideração. Porque por mais que a gente ache que é o ideal, não somos nós que vamos estar lá. Então, quem tem que ficar bem dentro desse ambiente é o usuário, que é o teu cliente, que é quem vai morar lá, né, efetivamente. E teste, né, meninas? Porque luz Teste. é uma caixinha de surpresa. Exato. A gente nunca sabe. A gente sabe a parte técnica, Isso. sim, né? Mas nunca sabe, né, como vai ficar no local mesmo. Cada local é um local, Isso. né? Cada local é um E local. principalmente, como a Paty estava falando antes, né? A luz transmite sensações diferentes. Então, é isso que a gente tem que respeitar, né? Exato, sim. Então, se É a uma pessoa memória não que se não gosta. sente bem com a luz ideal, né? Recomendada. Recomendada, né? Recomendada.
a gente tem que respeitar, porque ela muda realmente a tua percepção, o teu sentimento, né? O quanto que isso é importante, que às vezes a gente não pensa, é só uma lâmpada, só uma luminária. Não faz toda a diferença, E faz né? toda a diferença, né? Como a Paty estava falando também, né? Como isso muda, né? Na questão de projeto, né? Em cada área a gente tem que respeitar e trazer, assim, o que a gente espera daquilo também, né? Eu, como trabalho também com arquitetura efêmera, a gente sempre busca, então, criar cenários, despertar, né, um interesse maior na pessoa que vai estar visitando ou, na pessoa que vai estar passando por aí, e a gente tem que despertar. Eu acho que a luz consegue fazer isso, né? E aí a gente trabalha de uma forma mais cênica, né? Então, essa questão de norma. Então, aqui a gente deixa ela um pouquinho de lado, né? E a gente trabalha com para impressionar mesmo, né? Então, tem que Chamar chamar né? atenção, né? Então, isso tem que despertar. Eu já fiz projeto de caves também, que a gente tem que trabalhar com essa sensação, né? Com esse despertar, assim. Trabalhar com os sentimentos das pessoas. E eu acho que a luz consegue fazer isso. E você sente que os clientes percebem a diferença? Sim, eu acho que não tem como os clientes não perceberem, né? O projeto, vou usar como exemplo um projeto residencial, né? Tu começa a construção, eles vão vendo tijolo, né? Daí eles vão vendo revestimentos, daí eles vão vendo móveis. Quando chega a iluminação, ela dá o destaque no projeto. Ela faz diferença, né? Vou usar o exemplo de uma cristaleira, né? Tu vai ter ali toda a tua louça sem luz. E quando tu coloca a luz, projeta essa luz, tu tem a tua louça vista de um outro formato. Então, a presença da luz faz com que os clientes enxerguem mais vida naquele ambiente. E para nós também, né? Porque uma coisa é a gente desenhar, especificar ali em planta. E quando isso tá aplicado e as luzes são ligadas e são criados esses mini cenários na residência ou em outros, né? Em outros projetos, mas usando o residencial, a gente também vê isso refletido ali, né? Então, tanto na cristaleira, quanto numa luz funcional em cima de um fogão, né? Então, iluminou bem, melhorou aqui o corte do alimento. Então, os clientes percebem. A luz, eles percebem tanto a sensação do que não gosta, quanto a sensação do que gosta, né? Mais do que gosta do que não gosta, né? E até as sensações em diferentes ambientes, né? Hoje, não se trabalha mais com um pontinho de luz em casa, né? Não é aquele pontinho central que era uma vez, então a luz é distribuída de uma forma diferente. E o cliente consegue ir ligando e desligando, criando cenário, né? Vou assistir um filme, eu vou ligar, sei lá, um perfil de LED, eu vou ligar uma luminária, uma sanca iluminada. Então, eles vão criando esse clima, essa atmosfera mais gostosa para estar vivenciando ali cada momento, né, do dia a dia. E é bem comum os clientes nos chamarem para coisas bem pontuais. Por exemplo, numa cozinha, né? A gente tem o aéreo, né? Isso é muito comum, né, gurias? A gente tem um aéreo ali e a pessoa, ela chega pra gente e fala... eu preciso luz, eu Faz preciso sombra iluminar, com a cabeça, faz né? sombra, né? Então, a gente vai ali, então, as gurias da Cristo Rei também sempre com soluções, né? Porque, às vezes, a gente já tem um móvel, a gente vai ter que puxar uma fiação, a gente, né, vai ter Acho que nada melhor do que falar com quem entende melhor do que nós, inclusive do que a gente não conhece, né? Porque sempre tem... Ou soluções novas, né? Soluções novas, às vezes a gente precisa de um drive minúsculo, a Cristo Rei estão sempre dispostas a buscar, né, algo que consiga atender aquilo, né? E quando a gente consegue resolver o problema do cliente, que é a falta da iluminação, né, principalmente a gente percebe isso, eu percebo isso principalmente nas áreas de trabalho, tá? Então, quando a gente consegue resolver essa questão, os clientes ficam muito satisfeitos. Parece que resolveu, voltou. A forma que eles vão cozinhar, a forma que vão até lavar uma louça vai mudar. Olha aqui, eu não tô enxergando o que eu não enxergava. Exato. Não, o lavar-louça cria um cansaço, né? Já não é uma tarefa que as pessoas gostam, né? Então, tu tá ali lavando a louça no escuro, ruim. É pior, ruim, né? Não quer mais lavar louça. Não. Gurias, então, dicas para quem quer melhorar a iluminação e não sabe por onde começar. Bom, falando em dicas, né? Eu acho que a gente pode indicar, né, pro cliente, né, que comece pelas paredes, né? Tire um pouquinho essa questão a iluminação só no teto, só no forro, no forro de gesso ou no forro que tiver.
Acho que começa pelas laterais, começa criando algum cenário, algum ponto de luz, um foco, né? Uma luz mais pontual, começa por um abajur, por uma luminária de piso, que eu acho que isso começa a criar efeitos e a gente começa a despertar interesse e também despertar aquela sensação de como a luz bem trabalhada e com a tonalidade certa, ela começa a despertar essa questão de como é bom, né? De como a pessoa vai se sentir melhor dentro desse espaço, desse ambiente, né? Complementando o que a Eliane falou, né? Ter essa questão da flexibilidade também da luminária solta. Agora vamos falar, né? Uhum. Ali, começa com um abajur, com uma coisa de parede, né? O cliente também consegue ir testando onde ele gosta mais disso, né? Uma outra questão do tom de cor, que a gente tinha falado anteriormente, hoje tem material também, tem lá na Cristo Rei, inclusive. Material que tu vai comprar uma peça, uma lâmpada ou uma luminária, enfim, que ela vai ter diferentes tons, né, de cor, para te testar. Eu tenho uma dificuldade de aceitar o amarelo, o tom amarelo, que é o que nós arquitetos gostamos um pouquinho mais, né? Por isso que a gente acaba falando mais desse tom de luz, né? Tu consegue testar isso, né? Num objeto só, numa luminária só, tu já consegue testar os 3 tons e dizer, gosto dessa. Experiencio isso e daí sim, ir testando e adquirindo cada vez mais para passar para teto, para passar para forração, fazer investimentos maiores, né? Uhum. Eu acho que não só investimentos maiores, mas a coragem de fazer uma obra, né? Uma mudança. Assim vai com a mudança um pouquinho mais homeopática. E aí a pessoa consegue ir testando para depois, não, realmente, eu acho que Vai dar daria pra gente mudar aqui, porque ficou tão bom, né? E acho que é uma boa sugestão. E daqui a pouco é uma coisa tão simples, né? É só trocar a lâmpada. A luminária Uhum. permanece, né? Hoje em dia a gente ainda tem bastante luminárias, principalmente para quem busca uma dica, né? Troca a intensidade, troca a cor dessa Isso. lâmpada, né? Então isso já vai despertar um interesse também em querer melhorar cada vez mais a questão da iluminação. Com certeza. Gurias, e quem tá pensando em investir numa iluminação personalizada? Bom, quem tá pensando em investir numa iluminação personalizada, acho que o primeiro passo é contratar um profissional, né? Então, aqui nós estamos em 3 profissionais. Mas contratar um profissional que vocês se sintam seguros, que vocês tenham essa confiança para estar fazendo o projeto de vocês, né? Então, começa por aqui. Contrata um profissional, fala para ele das tuas demandas, né? Tipo, eu gostaria de fazer isso e tal coisa, tal ponto que eu quero mudar. Esse profissional vai saber te atender. Ele vai procurar o fornecedor capacitado, né? Aqui a gente conversando com a Cristo Rei, né? Então vai ter esse fornecedor que também vai saber te orientar. Então o profissional vai fazer essa primeira etapa de conhecer teu espaço, tua demanda, transformar isso em projeto, levar para o especificador vai agregar o conhecimento dele também, especificando qual é o melhor material, qual é a melhor marca, qual é o melhor tom de cor, né? Ali junto com o arquiteto. E daí sim vai ser esse investimento mais consolidado que vai valer a pena no teu projeto, né? Sempre tendo o aval ali de profissionais que consigam te orientar, né? Eu acho que essa é a importância, né, de contratar um profissional, porque a gente vai estudar e a gente vai investigar o que o cliente quer com... Não só personalizar a iluminação, A né? intenção. Qual que é a intenção que ele quer com esse projeto, né? Porque às vezes, no inconsciente dele, tá pensando em algumas coisas, e a gente, como profissionais, consegue ir além, né? Daqui a pouco entregar um pouco mais do que ele tá pensando. Isso. E a iluminação tem essa Esse magia, poder. né? Esse Tem poder. essa magia. Então, eu acho que parte disso, né? A gente pesquisa, a gente vai estudar o cliente, vai estudar o estilo de vida dele, às vezes a rotina dele, quais são os hábitos, né? Então, isso tudo interfere. E quando a gente tem esse conhecimento e quando a gente tem esse material em mãos, quando a gente tem essa pesquisa, né, que a gente faz, a gente consegue especificar melhor e também conseguir, eu acho, trazer, né, essa qualidade de vida com os materiais adequados, né? É um conjunto, né? Tudo vai refletir, Uhum. né? Acho que é a maneira mais assertiva, né? De conseguir os resultados que a pessoa fala que quer transmitir, né? Pra vida, enfim. Acho que é uma maneira mais... É um caminho mais fácil. Então, para quem está interessado, né, em começar um projeto, aqui estão as meninas, elas podem começar falando o arroba delas. Bom, então, quem quiser entrar em contato comigo,
O meu Instagram é cachalote.arquitetura. E o meu é Natasha Out. O meu, Eliane Bigolin. E eu sou a Marinara, estou aqui representando a Cristo Rei. Convido vocês, né, para virem também na Cristo Rei. Qualquer coisa que precisarem, estamos à disposição. Nós, as meninas, estamos lá para ajudar vocês.